A história do mundo desde a ascensão de Cristo até o fim desta era. Selos de 1 a 4. Nesta mensagem chegamos aos primeiros 4 selos com os 4 cavalos e os 4 cavaleiros, capítulo 6, 8. E a abertura do segredo da administração de Deus pelo Cordeiro. Apocalipse 6, diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. A abertura dos 7 selos pelo Cordeiro aconteceu imediatamente após a ascensão de Cristo aos céus. Por meio da sua encarnação, crucificação e ressurreição, Cristo é plenamente qualificado em sua ascensão para abrir o mistério da economia de Deus que está contido nos 7 selos. Pelo fato de a economia de Deus com respeito às criaturas estar contida nos 7 selos, os 4 seres viventes estão interessados em anunciar, respectivamente, a abertura dos primeiros 4 selos. E uma corrida de 4 cavalos constituindo a história do mundo. Os primeiros 4 selos consistem em 4 cavalos com seus cavaleiros numa corrida de 4 participantes. Todos os 4 cavaleiros não são pessoas reais, mas coisas personificadas. E é evidente que o cavaleiro do segundo cavalo, o cavalo vermelho, é a guerra, versículo 4. O cavaleiro do terceiro cavalo, o cavalo preto, é a fome, versículo 5. E o cavaleiro do quarto cavalo, o cavalo pálido, é a morte, versículo 8. De acordo com os fatos históricos, o cavaleiro do primeiro cavalo, o cavalo branco, deve ser o Evangelho, e não Cristo nem o Anticristo, como alguns interpretam. Imediatamente após a ascensão de Cristo, estas 4 coisas, o Evangelho, a guerra, a fome e a morte, começaram a correr como cavaleiros em 4 cavalos e continuarão até Cristo voltar. A começar do primeiro século, o Evangelho tem estado a se espalhar ao longo de todos esses 20 séculos. A guerra tem também ocorrido simultaneamente. A guerra sempre causa a fome, e a fome resulta em morte. Todas essas coisas continuarão até o fim desta era. O cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco é a pregação do Evangelho. Branco significa limpo, puro, justo e aprovável. O cavalo branco é um símbolo da pregação do Evangelho, o qual é limpo, puro, justo e aprovável tanto ao homem como a Deus. Alguns têm dito que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, e outros têm proclamado que o cavaleiro é o Anticristo. Após muito estudo, aprendemos que nenhum desses conceitos é correto. Ao interpretarmos a Bíblia, precisamos seguir o princípio. O princípio aqui é que os cavaleiros nos 4 cavalos não são pessoas, mas coisas personificadas. O cavaleiro do segundo cavalo é a guerra, o do terceiro é a fome e o do quarto é a morte. Nenhum desses é uma pessoa, mas, pelo contrário, eles são coisas personificadas. Segundo esse princípio, o cavaleiro do primeiro cavalo também deve ser uma coisa personificada. Por isso, o cavaleiro não pode ser nem Cristo nem o Anticristo. De acordo com o princípio, esse cavaleiro também deve ser uma personificação. Após muita consideração, vimos que esse cavaleiro tem de ser a pregação do Evangelho. Tendo um arco, significando que a batalha foi travada. O versículo 2 diz: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo. E para vencer um arco é para se combater com uma flecha. Mas aqui há um arco sem uma flecha. Isso indica que a flecha já foi atirada para destruir o glória de Cristo. Não pregamos somente o Evangelho da graça, mas também o Evangelho da glória. 3. Saiu vencendo. E para vencer, o versículo 2 diz que o cavaleiro no cavalo branco saiu vencendo. E para vencer, ao longo de todos os séculos, onde quer que o Evangelho tenha sido proclamado, ele tem vencido e sobrepujado toda e qualquer oposição e ataque, e ainda hoje está vencendo. Não nos é dito que os cavaleiros no segundo, terceiro e quarto cavalo saíram vencendo. Somente o cavaleiro no primeiro cavalo, a pregação do Evangelho, tem continuamente vencido. Aonde quer que a pregação do Evangelho vá, há este vencer inimigo, e a vitória já foi ganha para a constituição do Evangelho da paz. Agora a luta terminou e o Evangelho da paz é proclamado de maneira pacífica. Na cruz, a seta foi atirada ao coração do inimigo, a batalha foi travada e a vitória foi ganha. Portanto, o arco sem uma flecha é uma declaração de que a guerra terminou e a vitória foi ganha. 2.
dada uma coroa, significando a glória do Evangelho. O versículo 2 diz que foi-lhe dada uma coroa. Uma coroa é um sinal de glória. O Evangelho foi coroado com a glória de Cristo, segundo Coríntios 4:4, e é chamado de o Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho que pregamos é o Evangelho coroado com a glória de Cristo. Não pregamos somente o Evangelho da graça, mas também o Evangelho da glória. 3. Saiu vencendo, e para vencer. O versículo 2 diz que o cavaleiro no cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Ao longo de todos os séculos, onde quer que o Evangelho tenha sido proclamado, ele tem vencido e sobrepujado toda e qualquer oposição e ataque, e ainda hoje está vencendo. Não nos é dito que os cavaleiros no segundo, terceiro e quarto cavalo saíram vencendo. Somente o cavaleiro no primeiro cavalo, a pregação do Evangelho, tem continuamente vencido. Aonde quer que a pregação do Evangelho vá, a este vencer.